O governo do presidente Michel Temer começou 2018 monotemático. Engoliu a nomeação da deputada Cristiane Brasil, PTB, pela necessidade de ter o partido como aliado na votação da reforma da Previdência. Avaliou que o rebaixamento na nota de crédito pela agência ESP pode ser um argumento a mais para votar a Previdência. A Previdência é também motivo de crescente mal-estar entre dois pretendentes ao Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DEM, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, PSD. Pela Previdência, vale tudo. Mesmo que o governo esteja longe de ter os votos necessários para aprovar a pauta em ano eleitoral, e de concreto, mesmo, só a data de início dos debates no Congresso, 19 de fevereiro, na ressaca do Carnaval. Neste cenário, começamos 2018 em uma situação sui generis. A Previdência, em vez de ser a bala de prata para sanar as contas públicas, tem tido efeito contrário. De acordo com um levantamento realizado por Exame, o governo havia se comprometido até o fim de 2017 a ceder quase 45 bilhões de reais em promessas diversas a quem votasse com o governo. São aumentos nos recursos de emendas impositivas aos deputados, renúncias fiscais e compromisso de destinação de verbas para obras públicas a serem entregues estrategicamente em período eleitoral. Eram presentes dados a setores econômicos poderosos no Congresso e políticos que têm verba reduzida para buscar votos em outubro próximo. Para evitar que todos esses benefícios prejudiquem ainda mais a situação fiscal do país, o governo se vê em meio a uma ginástica orçamentária. Uma série de projetos tem sido adiada ou vetada para permitir que as verbas necessárias para aprovar a Previdência não se coem. Um exemplo cabal é o projeto de lei que dá aos dispositivos do Refis do Fundo Rural. Michel Temer sancionou nesta semana o projeto de lei que faria o governo abrir mão de 15 bilhões de reais em 15 anos. Para seguir sinalizando ao mercado que o Planalto está engajado na agenda fiscal, vetou 24 pontos do texto, que tiram quase todo o vigor da isenção fiscal prometida. No principal deles, fazendeiros e empresas endividados com o Fundo Rural não poderão mais parcelar os débitos com descontos que chegavam a 100%, como foi aprovado no Congresso. Na prática, contudo, há um truque: os vetos podem ser derrubados por parlamentares e voltar a gerar economias bilionárias e frustração de receitas. A canetada presidencial, então, é apenas uma transferência de custo político da medida. A bancada ruralista tem cerca de 200 parlamentares e terá que se comprometer para retomar os números antigos. Outra manobra regimentar que também saiu do Planalto nesta semana foi o veto ao refis das micro e pequenas empresas, o refis do Simples. O perdão da dívida no setor teria impacto de mais 7,8 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Para apoiar a medida, o Ministério do Planejamento justificou que empresas do Simples Nacional teriam renúncia em 2018 de 80,6 bilhões de reais. Acontece que, nos corredores do Congresso, a própria base do governo articula outra derrubada de veto. A ideia foi apenas transferir os gastos para um novo ano fiscal. Em entrevista recente a Exame, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, disse que está confiante na aprovação e que tem o apoio de Temer, com quem se encontrou no último dia 5 de janeiro. Veja em detalhes da sessão para entender. Também em nome da Previdência, o governo prometeu recentemente 5 bilhões de reais aos prefeitos, caso articulem em favor da aprovação da proposta e ela seja aprovada. Mesmo tomando déficit de 159 bilhões de reais nas contas públicas, há também promissórias eleitorais. Conforme apontou a reportagem do jornal da Folha de São Paulo nesta semana, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, PMDB-MS, prometeu 10 bilhões de reais para a finalização de obras em redutos eleitorais de quem votar pela reforma da Previdência. Também há pouco tempo, o governo concedeu à Caixa Econômica Federal o montante de 15 bilhões de reais do FGTS para obras do Minha Casa, Minha Vida. Por fim, estão previstos 7 bilhões e meio no orçamento deste ano para as emendas parlamentares, aumento de 600 milhões de reais em uma arma forte de articulação no Congresso, que em 2017 salvou o presidente de ser investigado imediatamente pelas denúncias da Procuradoria-Geral da República. As benesses concedidas aos prefeitos e deputados dão retorno nas eleições. Emendas e obras são moedas para que políticos com mandato briguem com a força da máquina estatal por suas reeleições em 2018. Contraditório. É contraditório, sim. O governo acaba dando um passo para frente e dois para trás.
Ainda que tenha equipe econômica muito competente, com diagnóstico e lista do que precisa ser feito, muitas vezes os sujeitos da política caminham na direção oposta. Isso passa a mensagem de pouco esforço fiscal em ano de eleição, um esforço pequeno para recolocar contas públicas nos trilhos, diz Bruno Laveri, sócio da consultoria econômica 4E. Por isso, nós e muitas consultorias temos como base que não passa a Previdência nesse ano. Mesmo que algo fosse aprovado, seria tão desidratada que teria que ser endereçada novamente em 2019. Prova de que a estratégia do governo tem pouca chance de emplacar uma mudança no rumo fiscal foi o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de risco Standard & Poor's. No relatório, o atraso das reformas e a incerteza política foram determinantes para que o rating soberano do país caísse de BB para BB, com perspectivas saindo de negativa para estável. Isso reflete os pontos fortes da política externa e monetária do país, que ajudam a compensar uma fraqueza significativa, uma economia com perspectivas de crescimento menores do que seus pares e nossa visão de que a eficácia da formulação de políticas em todos os ramos do governo enfraqueceu, diz o texto. Há um mês, Exame entrevistou as outras duas agências de risco, a Fitch Ratings e a Moody's, e mostrou que o cenário político era ponto-chave de preocupação. Ambas ainda não anunciaram revisão da nota do Brasil. Aumentam os riscos de diluição dessa reforma, o que impacta pouco na contenção do rombo fiscal. Isso é importante para estabilizar a nota, em especial no contexto de uma eleição tão incerta, disse a reportagem Tom Martinez, diretor de ratings soberanos da Fitch para a América Latina. A recuperação econômica é uma boa notícia e o motivo pelo qual mantivemos a nota no último relatório em vez de rebaixar. Mas precisamos ver a resposta do governo ao adiamento da reforma para tomar uma nova decisão. Não sabemos se é um bom plano B, por exemplo, para conter os gastos públicos. Em vez de apresentar um plano B, o ministro da Fazenda preferiu minimizar a crítica da SP, dizendo que o rebaixamento foi absolutamente normal e a nota seria retomada após os resultados da agenda de histórico comprovado de sucesso. Não se deve dar um peso excessivo, transformando isso em um movimento político. A questão de upgrade ou downgrade é pontual, um importante sinalizador, mas não é um grande evento político do país, disse Meirelles nesta sexta-feira. Pelo contrário, houve uma observação de que eles vão aguardar a aprovação de todas as medidas relevantes do ponto de vista fiscal. Nós temos nossa agenda de trabalho e na medida que isso vai funcionando, as agências vão reconhecendo no devido tempo. Como mostrou a SP, paciência tem limite. Lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado ou condenado, na Operação Lava Jato, temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, acione o sininho e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe. O governo